Dando continuidade agora nessa nossa parte de indução magnética por contas. Que agora a gente vai fazer assim, como é que eu calculo a força eletromotriz induzida, etc. O que é força eletromotriz induzida? Essa coisa que tem na nossa tomada é uma força eletromotriz induzida. Por quê? Porque chegou lá, por exemplo, como é que chama? Na hidrelétrica. E aí na hidrelétrica você tem umas pás que vão girar, né? Você viu que deu um apagão aqui, mas ó, apagou. E nesse apagão, as hidrelétricas, elas vão girando e vai tendo uma variação do fluxo do campo magnético no interior delas. E aí gera essa força eletromotriz induzida, que é a diferença de potencial que a gente utiliza hoje, gerando corrente alternada e etc. Mas vamos pensar na parte prática. Nós temos exercício para resolver e tem que resolver e acertar. Temos dois tipos de exercício. Um que é por texto e outro que é por gráfico. O que mais cai é em gráfico, dica. E você precisa saber também de texto. Ó, tem muita informação? Tem mais ou menos. Você só tem que enxergar o que precisa. Pensa como se fosse um joguinho tipo caça-palavra. Descobre o que tem, junta nos dados denunciados e vamos pensar. Para calcular isso, o que eu tenho que fazer? Combinado? Vou tentar fazer essa aula rapidinho aqui. Então, bora lá. Quando eu tenho então aqui uma situação aonde você teve um aumento do fluxo, vocês perceberam que aumentou ali o sonho de valsa? Eu vou precisar ter o que aqui? Eu vou precisar ter, então, um ouro branco. Então o ouro branco vai vir para cá. Teve um ouro branco, esse é o B induzido. E aí se você está saindo, eu quero sair antes do horário, certo? Certo. Então aqui a corrente que vai estar para cá é uma corrente chamada de corrente induzida, que vai estar nesse sentido. Foi isso que a gente fez na aula passada. E aí o que vai acontecer? Disso vai vir o que a gente chama de força eletromotriz induzida. Nossa, que letra horrível. Pois é, o desespero de tentar deixar isso aqui bonitinho. Então, no desespero não funciona. E induzido, tá? Então tá aqui. Para a gente calcular o E induzido, quando for questão nesse sentido, a gente vai usar eu belivo, tá? Onde o B é o campo magnético, vocês vão ter que deixar ele em Tesla. O L é o tamanho do fio dessa haste. Vamos ter que deixar em metros e ver a velocidade, dada em metro por segundo. E o E, que é o campo induzido, vai ser dado em volts. Como, por exemplo, nessa questão. Então, a gente vai usar essa questão, o eu belivo. Então, o tipo de questão para eu belivo é assim. E tranquilo. Eu belivo. A gente vai ter que achar o belivo. Só são 3 e é uma multiplicação. Tranquilex, meu filho. Olha só, vamos lá. Então ele já me deu aqui uma situação e ele pede no item A, determine o sentido da corrente elétrica induzida na espira. Como a gente está vendo que está aumentando para a direita, né? Eles estão indo para a direita, está aumentando o sonho de valsa. Está aumentando o sonho de valsa, o que eu preciso colocar? Eu preciso colocar um ouro branco. Então, aqui é o B induzido. B induzido. Então, sentido da corrente. Então, de acordo com a regra da mão direita, a corrente, ele pediu a corrente, né? Está no sentido... Qual sentido? Horário ou anti-horário? Vocês podem lembrar da escola, né? O bind não tá saindo, eu quero sair o quê? Antes do horário. Então, ó, anti-horário. Deu para entender? Então, basicamente, nesse tipo de questão tem item A e B. O A é só para você ver por desenho. E o B é para fazer a conta do eu belivo. É tranquilo. Vamos fazer agora o eu belivo. Aí a pergunta dele aqui embaixo. Determine o módulo da força eletromotriz induzida. Eu belivo. Quanto que é o B? O B vai valer 4. O L vai valer meio. E o V vai valer 12. Fazendo essas contas aqui, 4 vezes meio dá 2, 2 vezes 12, 24 volts. Acabou. E esse já parte para o 10. Tranquilo? Vamos para a próxima. Próxima parte de indução magnética vai trabalhar com o fluxo. O que está acontecendo dentro dessa
desse anel. Então, ó, presta atenção, vou explicar com o anel como é que eu calculo esse fluxo. Por que eu vou falar de como calculo o fluxo? Porque algumas questões, eles vão dar a entender como que calcula o fluxo. Então, você precisa achar esse fluxo para dar continuidade, tá? Então, ó, basicamente você vai fazer assim, ó. Você vai chegar... Deixa eu só colocar aqui para você. Pronto, agora a gente tá junto na mesma pagininha. Eu preciso calcular o fluxo. Então, como que eu calculo o fluxo? O fluxo você calcula assim, ó. Sempre B vezes A vezes o cosseno do ângulo formado entre o eixo da espira e o campo magnético. Calma. O que precisa acontecer, na maioria das vezes, eles nem vão falar do ângulo, vão falar assim: está passando fluxo dentro desse espira, não está passando fluxo magnético dentro dessa espira ou do anel, tá? Mas o que eu preciso que você saiba é a área. Às vezes essa área é dada de bandeja pra gente, não precisa se preocupar. Se apareceu área, você vai fazer o fluxo por B vezes A, tá? Isso é crucial para nós. Bom, uma vez que você sabe o fluxo, você consegue calcular o quê? A variação desse fluxo, o quanto que esse fluxo aumentou, o quanto que ele diminuiu. E por isso você vai conseguir trabalhar com a lei de Faraday. E o que diz a lei de Faraday? A lei de Faraday diz o seguinte, ela vai falar para nós sobre a variação do fluxo do campo magnético. Aqui, ó, por exemplo. Ó. Então, vamos lá. A variação do fluxo magnético, eu vou pegar o que teve no final menos o inicial, e a força eletromotriz induzida vai ser o negativo dessa variação ao longo do tempo. O que quer dizer esse negativo? Por que do sinal de menos? É a forma que a gente tem para dizer assim, a espira vai querer fazer o contrário do que o ímã quer fazer, tá? Então, ó, se o fluxo, vamos supor que eu tenho um gráfico aqui, ó, tipo assim, ó, fluxo do campo magnético, tá bom? Por exemplo, aqui 2 segundos, ele saiu de 0, foi para 10. Qual foi a variação do fluxo do campo magnético? De 0 para 10, aumentou 10. Eu podia ter, por exemplo, aqui, ó, fluxo do campo magnético e o tempo em segundos. Aqui, por exemplo, 2 segundos e fez isso aqui, ó. Ele estava com 20, foi para 0. Qual que é a variação do fluxo do campo magnético? Menos 20. É disso que se trata. E aí você vai precisar saber o quê? A variação, você entendeu? Quando for fazer a continha, você vai fazer só o contrário. Se deu uma variação negativa, você vai pôr positivo. Se deu uma variação positiva, vai pôr... Não vai afetar quase em nada. O que eu preciso que você saiba? Descobrir quem que é essa variação. E aí a gente vai para frente, tá? Vamos para as questões agora. São questões que são um pouco mais elaboradas. Vão ter duas, uma de texto, duas de gráfico e acabou. Então bora lá. Uma bobina chata de 500 espiras... então deixa eu anotar aqui os valores com marca-texto. 500 espiras, ele deu a área e ele fala assim, o campo de indução vale 2. Depois de 4 segundos, o campo ficou 0. Então vai ter uma variação, tá? Aí ele vai falar sobre uma resistência e ele quer a intensidade média da corrente induzida nesse intervalo de tempo. Essa questão é uma questão bastante elaborada. Então, primeira coisa que eu vou anotar aqui, para não precisar ler mais. 500 espiras. Isso a gente vai usar no final. Aí, ele fala que a área, aqui a gente vai usar agora, 0,4 metros quadrados, e a primeira parte, que é o primeiro campo, era de 2 Tesla. E o segundo campo? O campo 2 foi para 0, durante 4 segundos. Então vamos lá, vamos descobrir primeiro o fluxo do campo 1. Vocês viram que ele não me deu o ângulo aqui? Então é B vezes A. Então dentro da espira eu tinha 2, a área vale 0,4, isso ficou 0,8. 0,8 Webers. O fluxo 2, caramba, eu não tinha mais campo, vai ser 0. Então daqui eu consigo saber o que aconteceu com a variação do fluxo. Ele aumentou ou diminuiu? Estava 0,8, foi para 0, ele diminuiu 0,8. Guarda essa informação. A próxima parte, eu vou querer saber o E induzido. Por que eu tenho que saber o E induzido?
A pergunta dele é com relação à corrente, certo? Lembra dessa equação aqui, U igual a R vezes I? No lugar desse U, a gente vai pôr esse E. Então, o I vai ser dado sempre por E dividido por R. Super vai usar isso aqui. Então, primeiro tem que achar o E. Quem que é o E? O E pode ser eu belivo? Pode, mas também, como eu não tenho a velocidade igual àquele desenho, a gente vai usar negativo da variação do fluxo. Nossa, que desenho que ficou feio, que tá pequenininho aqui para mim. Vocês me desculpem, eu vou refazer. Então, variação do fluxo do campo magnético, o contrário dela, sobre o intervalo de tempo. Se ela diminuiu, o contrário de diminuir, ou o contrário de menos com menos, dá mais. Então, 0,8 dividido por 4 dá 0,2. Mas isso é para uma espira. Quem que é o E índice total? Eu tenho 500 espiras. Então, eu vou pegar o N e multiplicar pelo E índice de uma espira. Então, eu tenho aqui 500 espiras vezes 0,2. Isso vai ficar igual a 50 vezes 2, 100 volts. É isso. Agora, vamos lá. A pergunta dele é o valor do I. O I vai ser igual a esse E sobre R. Então, ficou 100 dividido por 50. A corrente ficou igual a 2 amperes. Essa questão é uma questão difícil. Ela não é uma questão fácil. Vamos para a próxima. A próxima está no gráfico e está bem tranquilo. O que o gráfico mostra? Vai já direto para o gráfico. Eu estava no 0, o meu fluxo foi para 5, ele aumentou. Então, putz, lindo isso. Em quanto tempo? Em 2 segundos. Agora, de 2 para 6, o fluxo permaneceu constante. Se ele permaneceu constante, não vai ter força eletromotriz induzida. Tá? Então, vamos à pergunta. Determine o módulo da força eletromotriz induzida. Claro. Então, entre 0 segundos e 2 segundos, o que vai acontecer? A força eletromotriz induzida vai ser sempre o contrário do que aconteceu com o fluxo do campo magnético durante um certo intervalo de tempo. Então, menos... O que aconteceu aqui? Ele aumentou 5, não foi? Então, a variação do fluxo foi 5. No tempo, quanto tempo? 2 segundos. Então, ficou menos 2,5 volts. O que a gente vai usar bastante é o módulo, tá? O módulo vai ser 2,5 volts. Agora, e de 2 a 6 segundos? Como o fluxo do campo magnético é constante, sua variação é nula. Logo, o E induzido, que depende da variação, também vai ser 0. Item B, considere um circuito, ó, de novo, ele te deu a resistência e te pede a corrente. Ó, te deu a resistência, fala qual o tempo e pediu a corrente. Como é que a gente trabalha isso? Lembra lá do URI, tá? O I vai ser igual ao valor do E dividido pela resistência. Qual que é o valor do E naquele tempo de 0 para 2 segundos em módulo, tá? Vai ser 2,5 dividido pelo R, que vale 4. Daqui o I vai ficar igual a 0,625 amperes. Acabou essa parte aqui. Opa. Pronto, coloco na resposta. Próxima. Nossa última questão aqui. A gente tem um gráfico e nesse gráfico você tem o fluxo do campo magnético que vai fazer o que esse fluxo? Vamos acompanhar para depois a gente ler a questão. De 0 para 8, então em 1 segundo ele aumenta. Então a variação do fluxo é positiva. Depois fica constante. Se fica constante a variação é 0, ou seja, o E vai ser 0. E depois ela diminui, né? Então, ok. Então, vamos lá para essa questão aqui que eu daria muita atenção a todas elas, tá? Então, bora lá. Primeira parte, a força eletromotriz induzida de 0 a 1 segundo. Bom, de 0 a 1 segundo, lembrando que a força eletromotriz
ela é o contrário da variação do fluxo do campo magnético ao longo do tempo. O que acontece de 0 a 1 segundo? Ele estava com 0 e foi para 8. Ele aumentou. Então, é o negativo de 8 sobre 1. Então, ficou menos 8 volts. Tá? Agora, a força eletromotriz induzida entre 1 e 2 segundos. Então, o que vai acontecer entre 1 e 2 segundos aqui, gente? Entre 1 e 2 segundos, ele fica constante. Se ele fica constante, ó, o fluxo vai ser 0, então a força eletromotriz também vai ser 0. Agora, a próxima parte, ele pergunta a força eletromotriz entre 2 e 3. De 2 e 3 houve uma diminuição do fluxo, então o E vai ser o negativo da variação do fluxo do campo magnético ao longo do tempo. Diminuiu de 8 para 0, então menos 8. Em quanto tempo? Em 1 segundo, ficou igual a menos mais deu 8 volts. Construa o gráfico agora. Vamos construir o gráfico. Para a construção do gráfico de todo o processo. Então aqui eu tenho o E. Quem vai comandar para eu fazer o gráfico é o tempo. Então eu tenho aqui 0. O primeiro instante é 1, depois 2, depois 3. O que aconteceu? Os valores do E pode ser mais 8, pode ser menos 8 e pode ser 0. Então, para a gente fazer o gráfico, vamos lá. De 0 a 1 é menos 8. Estou pegando aqui o que a gente fez. De 1 para 2 é 0 e de 2 para 3 é 8. Ó. Então, fica tipo uma escadinha. Tá? Então, essa foi o término da nossa aula da indução magnética para exercícios com números. Foi uma aula pesada, mas foi rápida. Tem mais aula? Bora! Tchau! A gente se vê já já.